O medo, ele é um péssimo conselheiro. Tá na hora do mate. Puxa um banco, pega teu chimarrão e vamos prosear um pouco. Você já percebeu que o medo, ele quase sempre parece prudência? Porque ele não grita, mas ele sussurra. Ele sussurra no seu ouvido quando ele diz: espera mais um pouco, ainda não está na hora. Ou senão quando ele diz: e se der errado? O problema é que às vezes a gente passa anos obedecendo uma voz que não veio de Deus. E eu vou confessar uma coisa. Durante muito tempo, eu escutei essa voz. Depois de tudo que aconteceu na nossa propriedade rural, depois das perdas, das dívidas, da recuperação judicial, eu tinha medo de começar de novo. Tinha medo de gravar vídeo, botar minha cara na internet. Medo das pessoas dizerem: olha lá, aquele cara que agora quebrou quer querer ensinar os outros. E esse medo, ele quase conseguiu me convencer que a minha história tinha acabado. Mas depois eu percebi uma coisa. Deus, ele nunca desperdiça uma história. Porque ele transforma cicatrizes em testemunho. As experiências em direção para as outras pessoas. E a agricultura, ela me ensinou uma coisa que eu sempre trago para a minha vida. Eu estou sempre tentando comparar a minha vida na agricultura com a minha vida pessoal. Presto muita atenção na natureza. E eu vou sempre tentando tirar esses ensinamentos que a natureza passa para a minha vida pessoal. Isso tem me ajudado muito. E eu comecei a fazer uma lógica. Que na agricultura existe uma janela de plantio. Se tu plantar fora dessa janela de plantio, se tu plantar muitos antes, corre risco. Se tu perdeu a janela de plantio e plantar depois dessa janela de plantio, o risco aumenta também. Mas pensa comigo, imagina o produtor rural. Ele nunca colhe. Por quê? Porque ele passa a vida inteira esperando o ano perfeito. E esse ano perfeito, essa situação perfeita nunca chega.
estava lendo aqui na minha leitura bíblica, estava lendo em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, está dizendo assim, ó: porquanto Deus não nos concedeu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Repare, Deus ele não promete ausência de medo. Mas ele promete força para caminhar apesar do medo. Apesar do medo. Hoje eu estou construindo algo novo. Estou gravando vídeo, organizando a minha sede lá fora, reorganizando meu escritório, aprendendo todos os dias. E nada disso existiria se eu tivesse continuado escutando aquela voz do medo. Então me responde uma coisa. Qual decisão que Deus já colocou no teu coração e o medo continua fazendo você adiar? Porque existe uma grande diferença entre prudência e paralisia. A prudência, ela prepara, mas a paralisia, mas o medo, é o medo que paralisa. A prudência, a gente ser prudente, ela te prepara, ok. Mas se tu escutar aquela voz do medo, você vai ficar parado no mesmo lugar. E quem nunca planta, nunca descobre a colheita que Deus havia preparado. Quem nunca planta, esperando aquele tempo bom, o ano perfeito, nunca colhe o que Deus já havia preparado. Pense nisso. Que Deus abençoe você, sua família, sua propriedade. Um forte abraço. Valeu.